de mais um episódio do Café com Sal. Finalmente eu consegui sentar contigo, Gustavo. Meu Deus do céu, que novela que foi para a gente conseguir fazer esse encontro. Mas estamos Mas aqui. o sempre dá certo, né? Quando a gente quer, a gente sempre faz dar certo. Pode atender, eu edito. Pode falar aí com o pessoal que eu edito, Tá? Gustavo, pelo amor de Deus. Não, é que vamos continuar falando, né? Depois do que tu precisar cortar, tu corta, Tá, né? Porque bora. assim, como eu tô nessa questão e tô fazendo a gestão da clínica desde janeiro, né? É o tempo inteiro, assim, né? É Se eu tô na demanda o tempo inteiro. clínica, se eu tô na clínica, o pessoal vem, é uma coisa, é outra, E como é é que tu bem divide teu desafiador, tempo, assim. Gustavo, da administração aí do negócio e atendimento? Então, segunda-feira normalmente é um dia onde eu faço mais questões burocráticas, mas atendimentos também, né? Então, as gurias sabem que minha agenda na segunda-feira elas têm que deixar espaços para eu conseguir fazer. Até um tempo atrás eu fazia um turno na segunda-feira onde eu fechava para fazer. E eu, quer saber? Como eu gosto de atender e eu quero fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, estou conseguindo fazer dessa forma, né? Mas segunda-feira para mim é um dia mais demandante porque eu pago conta, eu faço, né, as contas da semana, no caso, eu já deixo todas elas pagas e programadas, faço a organização da semana, da venda, dos follow-ups, enfim, tudo que é necessário fazer ali Deus do para céu. a coisa andar, né? Mas duvido que isso não aconteça durante a semana também. Tu só colocou como praxe Não, aí a segunda, mas deve ter não, demanda o tempo inteiro. é o tempo inteiro, é o tempo inteiro. De que Porque horas é no até que horas momento tu fica que. aí na clínica, Gustavo? Então, em função da Martina, né, que é minha filha, que está com 1 ano e 2 meses, aquela fofura, eu chego na clínica umas 9, normalmente, né, porque eu fico com ela de manhã, acordo ela e fico ali uma meia hora, 1 hora com Que ela, amor. né, e final do dia eu vou embora umas 5:30, 6, Ai, então é um horário depende também do que eu tenho que fazer. maravilhoso! É o horário que eu tento fazer agora. É o horário que eu tento porque a É, Betina sai do colégio 6 horas, 5 e pouquinho, então eu tô atendendo até esse horário também. E o dia rende ainda mais com esse tempinho que tá ficando claro mais tempo. O dia parece que rende muito depois. e é muito gostoso chegar em casa, assim, depois de um dia de trabalho, bah, ver ela e estar com ela, Eu me sinto uma, vó. uma coisa Eu me demais. sinto vó, né? Deixa eu explicar, porque eu comecei esse podcast, eu não expliquei quem é o Gustavo para mim. Eu conheci o Gustavo ele como meu aluno, por isso que eu tenho a mania de chamar esse homem gigante aí de filhote meu. Eu considero um filhote, guardo no fundo do coração. E eu sempre digo que quem vem aqui no café, Gustavo, quem eu convido é só quem tem um lugar especialzinho assim na minha vida, sabe? Ou que eu admiro muito, ou que é um amigo Uhum. muito querido. Tem alguma coisa especial. E tu, além de ter sido o meu filhote, eu tenho um orgulho gigante de ti, que ultrapassou aí um monte essa tua prof em todos os sentidos, mas tu Na- teve um papel muito legal nessa minha vida de blogueirice. Eu já, não, para ti eu sempre falo, mas eu gosto de escancarar. Porque foi uma das pessoas que me pegou pela mão e disse assim: bora lá, é isso aí. E me deu dica no início. Porque na época que eu resolvi começar a ser blogueiraça, tu era um blogueiraço. Tanto que quando eu olhei teu perfil, eu disse: Gustavo, que é isso? E muita coisa mudou desde então. Eu não sei, Gustavo, quanto tempo a gente se conhece. Eu até estava tentando dar uma calculada aqui, mas quando tu concluiu a tua especialização lá com a gente? eu entrei em 2011, né? E finalizei ela em 2013, então acho que a gente teve contato por aí, 2011, 2012, já Pensa, já são teve. ali 14 anos que a gente se conhece. Então, até vó E já deixa eu sou da também, né? Martina, 1 ano e 2 anos, ela tem, né? Tu falou. 1 ano, não, 1 ano e 2, um Um ano e dois ano e meses. dois. Gente, coisa Passa mais rápido, querida. não pode passar tão rápido, ela tá ficando comprida, assim, né? Porque eu sou alto também, a Betânia também. Então tu vê assim, aquele nenenzinho que cabia aqui no meu antebraço, hoje em dia é um bebezão que eu já pego no colo, assim, Que amor. Vai chegar aos 16 que nem comprido, a né? Betina, tu vai ver? Vai chegar Pois aos é, 16. A Betina tem passa rápido. 16, Gustavo, já pensou? Eu tenho uma moça em casa. Coisa mais Na querida. época tu tinha uma criança, um bebê quase na casa. É Tu vê isso como o aí. tempo passa.
E eu também, eu me sinto muito feliz por esse convite, porque eu acompanho a tua jornada, né? De perto, até porque eu fui um entusiasta e uma pessoa que torceu muito por isso. É, tu foi E é mesmo. muito legal ver o quanto tu evoluiu, porque quem te conhece, como eu te conheço, sabe que tu é assim, né? Não existe um personagem aí na Dani. A Dani é assim mesmo, essa energia, essa pessoa legal. E quando eu vi ela começando e querendo participar disso, foi um negócio muito legal mesmo. Eu fico muito feliz de fazer parte aí dessa tua Ai, trajetória mas e me dessa deu tua um história. pontapé inicial muito bom no início e me serviu de referência para muita coisa. Isso é muito legal. Gustavo, aí a gente se conheceu. Mas se tu pudesse resumir para as pessoas que não te conhecem ainda, quem é o Gustavo? Quem é o Gustavo? Bom, o Gustavo é um ortodontista raiz, né, que ama a profissão. Me formei na PUC em 2008 e aí lá, sequência, já comecei a fazer. Aliás, tu te forma e tu começa a trabalhar, né? Isso Então, a aí. partir daí, né, eu não tinha condições de que fosse diferente, ou seja, eu precisava me sustentar, precisava ganhar dinheiro. E aí comecei a trabalhar e logo me entrei na especialização, porque eu sempre quis ortodontia. Então, fiz ortodontia, me formei, né, a gente falou ali em 2013, e de lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa, né, bacana aconteceu. Então, eu já dei aula em pós-graduação, de ortodontia, eu estou fazendo atualmente um curso de gestão e marketing. Eu abri minha clínica há 4 anos atrás. Então, eu suei muito por muito tempo. Tá? Ou seja, as coisas não caíram do céu, porque eu sempre Uhum. fui determinado a buscar e ter o que eu tenho hoje. Então, eu acho que tanto a questão de conhecimento de ortodontia, a gente não sai de uma especialização, né, sabendo tudo que a gente Não, gostaria de saber. E é uma construção, como tudo. isso aí. E Então, por que odonto, a Gustavo? Eu gente. nunca te perguntei, eu acho. Por que tu escolheu odonto? Nem orto, porque tu fez a faculdade de odontologia. Então, por que que eu fiz odonto? Quando eu ia no meu ortodontista, desde. Porque eu usei aparelho, né? Quando eu era adolescente, enfim. E eu me lembro que eu vim aqui em Porto Alegre consultar com ele. Eu devia ter, sei lá, meus 15 anos, 14 anos. Eu Mas sou de onde tu Lajeado. morava que tu vinha para Porto Alegre? Lajeado, Lajeado. Eu sou colono. De verdade! É. Eu vim para Porto Alegre para estudar, para fazer cursinho, depois faculdade, né? Mas eu sou de Lajeado. E na época, pensa, a gente está falando de 90 e poucos. Praticamente não tinha ortodontista em Lajeado, Uhum. né? Então tu vê como era uma terra, né, muito boa para explorar. Mas é evidente que não era isso que eu pensava. Eu gostava de ver ele atendendo, eu gostava de, eu lembro dele, que ele tinha uma auxiliar então que fazia quando ele tinha que moldar, por exemplo, o alginato, o que que ela tá fazendo ali, que ela tá batendo naquela figura. Eu me E aí encantava ele pelas mexendo no borrachinhas que aparelho. parecia coisa de livraria, assim, tudo coloridinho. Mas para mim, e detalhe, para mim, ele não usava borrachinha, era um amarrilho metálico, Amarrilho assim. metálico. Então, amarrilho metálico, então eu não tinha essa opção da borrachinha, mas eu gostava muito daquela coisa do atendimento da pessoa e da mágica que ele fazia em transformar, pô, como é que ele faz para mexer meus dentes, sabe? E era uma coisa que na época também eu pensava, bah, eu já começava a fazer uns cálculos, assim. Eu me lembro que a gente pagava, era, eu acho que era meio salário, ou um salário, eu lembro que Acho era que um era quase negócio, um salário mínimo, Gustavo. Porque eu lembro da minha é, época, eu sou mais velha que tu, mas na minha época era um salário que a mãe pagava. e eu me lembro que eu já tinha noção de dinheiro nessa época, né? Meus pais diziam, né? Pô, a gente, né, tá fazendo um esforço para te proporcionar o melhor, sempre aquela coisa, né? E aí eu me lembro que eu chegava naquela recepção, tinha sempre uns dois sentadinhos ali, e eu fazia os cálculos assim, pô, tá legal hein, essa vida aí. Daqui a pouco juntar uma coisa bacana de fazer com um negócio que dá grana, por que não fazer? Né? Então, nessa trajetória, eu tive altos e baixos, de pensar assim, quando começa a chegar próximo a uma escolha ali, no segundo grau, mas é um mercado que está super saturado, já se falava muito isso sobre a odontologia, Uhum. né?
Mas ao mesmo tempo eu pensava assim, tá, tudo vai ser saturado, tudo pode ser saturado. Quem vai se diferenciar nesse mercado só depende da gente Tu não mesmo, né? tem Então ninguém eu na tenho que família que fazer é primeiro coisa. dentista, Gustavo, também? Não, Ninguém, primeiro. ninguém. Eu não tive incentivo de ninguém nesse aspecto, porque foi uma coisa minha mesmo, assim, né? Eu gostava de medicina também, mas ao mesmo tempo tinha prós e contras, né, nessa decisão, e eu Aham. sempre foquei na ortodontia, né? E aí foi isso, ou seja, pensei, não, é isso que eu quero fazer. Só que ao mesmo tempo a gente tem essa coisa da adolescência, que a gente é muito novo e muito imaturo para tomar muitas decisões importantes da nossa vida. Então acho que eu penei por uns 2 anos ali em saber se era isso mesmo que eu queria. Aí aquela vida de cursinho é uma vida meio ingrata, né? Porque tu tá no meio de uma competição ali É um com limbo pessoas que chato. daqui a É. pouco daqui a pouco pessoas que têm sucesso porque passam e tu tá ali, tu não passou, e aí tu tem colegas de colégio que já estão na faculdade, aí tu começa a te comparar, e na vida a comparação é um, Eterna, é né? um, é um eterno, e é um problema, porque a gente, se não souber mensurar Administrar essa bem isso. comparação, administrar isso, tu começa a entrar num buraco, né? Ai, Não eu é vou por ter a aí. Betina Tem, passando por isso daqui a pouco, Gustavo, já com o Enem, a é, faculdade. é uma decisão difícil e a gente tem que saber, quando faz parte de alguém próximo a gente, É. acolher isso, né? De uma forma de entender que talvez se não der certo agora, ali na frente tu vai ter a melhor Tu decisão. entrou na Enfim, odonto por causa da ortodontia. Igual tua prof aqui. por causa, por causa da Tu entrou ortodontia. por causa disso. E quando tu teve a tua primeira cadeira de ortodontia, como é que foi? Gostou? Foi aquela coisa assim, não. Não, né? A minha cadeira Igual eu, ai meu Deus, eu não acredito que eu entrei para eu isso. já tinha, na faculdade a gente já escuta muitas vezes, né? Isso é legal, isso não é, não sei o quê. Então já tinha aquela coisa do ortodontia que era meio chato, que não tinha muito a ver. Sério? Então eu sabia que ali, sim. Então eu já sabia ali na faculdade que a cadeira de ortodontia que eu ia fazer não era aquilo que eu ia ver de fato na minha vida profissional, né? Ai, eu não Ou tinha essa seja, noção. Tu já tinha mais que eu, então. eu já tinha. Então quando eu fiz ali a cadeira de ortodontia, eu ficou aquela coisa assim, né? Mas eu sabia que não, isso aqui não vai ser a minha rotina. Ou seja, ficar fazendo aparelhinho, daqui a pouco num trabalho mais burocrático ali, fazendo dobrinha. Isso faz parte, faz, é evidente, mas não é isso o dia a dia Uhum, de um ortodontista. uhum. Aquilo que eu visualizava, mas eu sabia que o caminho era esse, né? E meio que Quanto tempo tu já sabia tem de que tinha formado, que Gustavo? esperar. Quanto tempo já deu de formado? Eu formei em 2008 na PUC, né? Então, sei lá, estamos falando aí Quase de 20. quase 20 anos, que loucura. Quase 20. E a tua percepção da odonto nesse período mudou bastante, né? Não tem como não. Demais, demais mesmo, assim, eu acho que aquela super saturação do mercado e daqui a pouco, talvez hoje com a harmonização facial, se não tivesse harmonização facial, eu acho que muita gente teria largado de fato a profissão, né? Por uma situação de Nossa, eu nunca desencantamento, pensei talvez desse lado. até por uma questão de remuneração, porque eu conheço muita gente que de fato abandonou, aliás, e hoje em dia não é Uhum, só harmonização, né? Que se não tivesse essa escolha, essa opção, talvez, e pessoas que já me falaram isso, né? Teria largado, teria feito outra coisa. Por uma questão de frustração, né, uhum. profissional. E, sei lá, às vezes, talvez aquela expectativa de que fosse de uma forma diferente, e aí daqui a E pouco tu, dentro da viu que tua não. clínica, tu trabalha exclusivamente com ortodontia? Então, né, essa clínica que eu abri faz quase 5 anos, né, eu e mais 3 sócios. E o modelo de negócio dela é um modelo de negócio focado para prótese e implante. Né? Então, assim, Gustavo, tá, mas prótese e implante tem ortodontista? É uma clínica que a gente tem de todos, evidentes, todas as especialidades, mas pensando, e a gente abriu essa clínica pensando em expansão, né? Ou seja, pensando em criar mais clínicas nesse modelo de negócio. Não necessariamente criar uma franquia, mas uma Ah, claro. clínica que eu tenha mais unidades e eu tenha controle sobre isso. Né?
E aí a gente sabe, né, que o carro-chefe é implante. O carro-chefe é prótese protocolo, é reabilitação, enfim. Então, todas as avaliações passam por mim. Eu sou o avaliador da clínica, né? E, evidente, como eu sou ortodontista, eu consigo fazer muito tratamento pré-protético ou, né, ortodontia necessária antes de algum outro procedimento. E, claro, aquela ortodontia de pacientes que me procuram para fazer ortodontia, que me procuram para fazer. Ah, só um pouquinho que alguém entrou na sala aqui. Não tem Que me problema. procuram para fazer. Não tá ouvindo o barulho dos nossos vizinhos amados aqui cortando grama? Nada, nada, Ai, nada. que bom. Zero. Então o anti-ruído tá funcionando o microfone aqui, ó. Pelo amor de Deus. Não tem problema, tá com a ficha. É. E aí, o que eu tava falando mesmo? A gente estava falando dessa função da clínica que tu tá abrindo, da implantodontia, que tu é o avaliador. Ah, avaliador. Exato, exato. Então, assim, eu recebo muito paciente de indicação, de tratamentos, né, prévios, porque até 2 anos atrás eu tinha um consultório também, né, onde aí sim era só ortodontia. Então eu migrei tudo para cá agora. Né? Então os pacientes que Aí me buscam, eu quero facilita a fazer vida, tratamento né? ortodôntico do Otimiza a Gustavo. vida, né, Gustavo? Meu Deus do céu. Demais, não, é demais, porque às vezes eu tava lá, mas aí trazia o paciente para cá A para eu tua avaliar, energia porque fica tem mais focada num lugar estrutura. só. Exato, exato. Então, tudo melhorou quando eu vim só para cá, né? Não só do meu negócio em si, quanto no meu dia a dia mesmo, assim, né? Estar somente no. Tem prós e contras, como tudo, mas é o meu objetivo, né? E pensando aí em toda essa E. história que tu está me contando, eu estou aqui colando as perguntinhas do café, que são sempre as mesmas, mas conforme o convidado, assim, ó, vai indo para um lugar completamente diferente, mas para eu ter um guia. Pensando nisso que tu falou, qual é o teu maior desafio hoje na nossa profissão, Gustavo? Talvez o maior desafio que a gente tem nessa profissão eu acho que, sem sombra de dúvidas, é a concorrência, né? Mas a gente não pode, de fato, achar que a concorrência vai fazer a gente jogar o nosso preço para baixo, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que o maior erro, depois que eu comecei a estudar gestão, e a gente não tem muita noção sobre isso, Não, eu digo a gente, o profissional, o dentista, não, porque não ele tem. se forma, e aí daqui a pouco ele tem que abrir um negócio, e aí ele está lidando com administração, com contabilidade, né, com custos, Eu e achei que tudo isso, fosse assim, isso tudo que tu ia falar, que seria o maior desafio. Tu já superou isso, então? exato, porque eu acho que isso é uma coisa que eu precisava aprender, né? Uhum. Eu precisava, num negócio como o meu, onde a gente tem muito paciente entrando, um volume de dinheiro também que circula, eu preciso saber Claro. como a máquina funciona, eu preciso, né, ter toda essa noção administrativa. Seja para eu fazer, ou seja para eu saber cobrar quem eu quero que faça, né? Então isso é fundamental. Então tem muito profissional que mistura CPF com CNPJ, aí chega final do mês as contas, né, não, Não não batem. batem, porque daqui a pouco tá entrando dinheiro ali na minha clínica, no meu consultório e pô, mas parece que eu não tenho dinheiro para nada. Então, acho que o maior problema começa nessa questão da concorrência, né? Porque se a pessoa não souber como lidar com isso, ela vai, né, entrar num buraco de, o fulano cobra tanto, o paciente está vindo com orçamento de tanto, então tem que cobrar esse tanto ou menos para poder ficar com esse paciente. Mas aí que começa o maior dos problemas. Ah, Então, uhum. eu acho que o início de tudo seria isso daí. A gente lida, então, na verdade, como desafio hoje, a concorrência, da gente conseguir se diferenciar. Concorrência. E tu Porque que já hoje teve em dia essa. tu tem. Porque eu acho que talvez tu entra numa situação assim que hoje em dia a rede social, antigamente tu tinha a página amarela ali que diferenciava, que faziam, eu tenho dinheiro para fazer investimento, tinha uma coisa diferente. Hoje em dia é rede social aberta, qualquer pessoa pode fazer isso. E aí, daqui a pouco, se não te diferenciar nisso também, de uma forma, né, bacana, né, tu vai entrar numa guerra de Eu preço que lembrei aí do é curso um que a gente buraco sem fim. ministrou junto para a Aqua, aqui em Porto Alegre, há um tempo atrás. E eu entrei com toda essa Sim. parte de posicionamento digital e tu entrou com essa parte de gestão.
E É, falando isso o foi que eu muito bom. mais gravei de toda a tua apresentação foi essa função do atendimento ao cliente. E aí, pensando É, nessa diferenciação frente à concorrência, que eu acho que parte da experiência que o cliente tem dentro do teu negócio. E aí vem uma outra pergunta que eu fiquei curiosa, porque tu já teve o olhar diferente, Gustavo, de ter um consultório particular teu sim. administrando, e agora um negócio que tu tem sócio, que tu deve satisfação, a decisão não parte só de ti, tu precisa dividir a responsabilidade, as decisões. Como é que é isso? Porque eu tenho uma dificuldade, eu pergunto por parte pessoal, tu é diferente de mim, que eu já te conheço um pouco, mas eu tenho uma dificuldade gigantesca de delegar função na minha vida. É, Nota-se que eu tento administrar tudo sozinha, fazer tudo sozinha. Isso é ruim. Então, acho que é um isso é ruim. exercício muito gigante de tu te livrar disso, te liberar e agregar outras cabeças junto. Só tem a É, acrescentar, na verdade, né? no momento que eu assumi a gestão aqui da clínica, eu tive que saber entender que, por mais que eu acredite no meu potencial em fazer determinadas funções, eu não posso gastar energia com algumas outras funções que eu posso delegar alguém para fazer, né? Então é bem isso, né? Eu tenho que mostrar para a pessoa como eu quero que faça, tem que confiar nessa pessoa, tem que, Uhum. né, verificar se ela está fazendo aquilo que eu passo, e a partir disso, vira a página e vamos focar naquilo que, de fato, é o que mais interessa para mim, né? Eu estar bem para avaliar o paciente, eu estar bem para atender o paciente, enfim, né? Saber analisar números, saber analisar relatórios, saber analisar, né, contas, mas não fazer alguns trabalhos que daqui a pouco eu possa delegar para outras pessoas fazer por mim, né? Que é a melhor maneira para tudo, né? Ou seja, a gente E é saber fácil ter delegar. sociedade. Olha, quando Acho tá que bem é depende muito bom. depende dos sócios. Depende do sócio, né? Porque na verdade nós somos quatro sócios, né? Dois não participam de uma forma direta do negócio e eu e o Arthur, que é o meu sócio, a gente costuma dizer que a gente é o operacional, né? Ou seja, a gente de fato atende. Então ele não é ortodontista, ele trabalha com implante, ele trabalha com prótese. Então eu acho que a sociedade, quando tu começa a se juntar com alguém, a primeira coisa que tu tem que fazer é ser alguém diferente de ti, né? Uhum. Diferente em que aspecto? Até no aspecto técnico. Então não adianta os dois serem bons em atendimento e nenhum deles ser bom em gestão, por exemplo, porque daí vai ter uma falha ali. Então, buscar uma valência com alguém numa sociedade é alguém que seja diferente de ti, que pense diferente, que age diferente, pro bem no negócio. Uhum. Evidente que pessoas diferentes às vezes podem ter atritos, né, em algumas Não, mas eu situações, entendi o sentido que tu mas falou, que só tem a agregar. Quando alguém tem é que só tem a conhecimento em áreas agregar. diferentes, só tem a agregar. Se tu souber administrar isso bem, só tem a Exatamente. Então, agregar. primeira coisa, a sociedade como um todo tem que ter tudo bem combinado no papel também. Tudo que é combinado não sai caro. Então, essa é a Uhum. primeira coisa. E segunda coisa é que ter uma organização no que diz respeito às funções, né, de cada um, as situações de entrega de resultados, né, de dividendos, enfim. Então, tudo isso é importante, né? E eu acho que quando tu tem uma organização nesse sentido para tu passar para os teus sócios aquilo que está acontecendo de uma forma bem clara, bem, né, honesta, enfim, a coisa, né, Tu só sempre tende teve esse a... teu lado de gostar da parte de gestão? Tu gosta da parte de gestão? Gosta, né? Gosto, gosto. E sabe Gosto qual é a minha porque... pergunta? Porque imagina nós hoje fazendo qualquer curso de ortodontia. Como a gente já tem uma base bem estabelecida e já tem um pouco de experiência, o nosso aproveitamento desse curso ele é muito maior do que É, um recém-formado, por exemplo. E aí eu penso, tu disse, Dani, agora eu acabei de fazer um curso de gestão. Mas olha a experiência que tu já teve de vida, de diferentes realidades, tu já tem teu próprio negócio, então aquilo que tu está aprendendo, tu já consegue aplicar de uma forma direta. Então, é. talvez esse momento mais maduro do Gustavo seja o momento ideal de fazer essa parte de gestão. E esse teu papo, assim, é de uma pessoa que já está muito madura nesse sentido. Uhum. Que a gente não vê Sim. muito na gente como recém-formado, né? Como dentista.
Então, acho que tem todo um passo a passo aí uma linha de aprendizado assim que tu teve que seguir, inclusive É, na parte de gestão. para te ter uma ideia, Dani, uma coisa que assim, por exemplo, fazer essa pergunta para ti, tu sabe quanto custa? Tu deve saber quanto custa a tua hora clínica, Ah, mas é que quanto tu. eu fiz curso também disso para tentar aprender. Mas eu Mas só assim, soube porque eu fiz curso. mas tu sabe que isso assim é uma coisa fundamental de todo dentista saber. Ou seja, para tu começar a saber uma precificação, para tu saber quanto tu custa, tu tem que saber teus gastos, né? E até para tu saber quanto tu tem que cobrar numa Eles avaliação, quanto mudam tu tem que cobrar num muito, procedimento aumentam básico. cada dia mais, porque tu muda É, a conta de luz, muda todo o resto. exato. Então tu não pode cobrar de acordo com aquilo que tu acha, porque se chega no final do mês e a conta não está fechando, aí a gente começa a enxergar o problema. É. Eu dei uma aula. Hoje em dia eu gosto muito de dar palestras, né? Então eu dei uma aula esses dias para um grupo da Invisalign, né? Que me chamam para Aham. dar aulas. E assim, quando eu entrei na sala, tinha uns 15 doutores. Tu olha assim, ó, só gente experiente. Então tu já pensa assim, bom, a responsabilidade ela aumenta à medida que a gente vai falar sobre uma coisa Aham. bacana, que é justamente sobre essa questão de gestão, de tratamento, de ortodontia. Então, uma expectativa em relação a isso, né? E pessoas e profissionais experientes. E aí eu fiz uma enquete, né, durante a aula, no final, de uma forma interativa, aquelas que a gente põe na tela, e daí a pessoa vota e aparece na tela ali. A pergunta que eu fiz foi: tu sabe tua hora clínica? Né? Tinham 15 profissionais, quatro apenas sabiam, né? De uma sala de 15 profissionais experientes, Experiente. né? Quatro sabiam e 11 não sabiam, né? Então, ali foi uma troca muito bacana, porque daí tu tira esse profissional da zona de conforto dele, Uhum. né? De talvez entender por que que muitas coisas às vezes não acontecem, né? Até para saber quanto cobrar, qual é o teu mínimo em relação a isso. E aí são informações valiosas que tem que, né, pegar da pessoa ali, né, para Mas a isso é partir teu, eu daí acho. Tu já sabia desmanchando. isso antes de fazer teu curso de gestão? Ah, sabia muito pouco, assim, ó, não sabia bater de bate-pronto, né? Mas hoje em dia, depois que eu fiz essa questão da gestão e eu me aprofundei, nossa, mas aí que muda a vida, tu vira chave, então, em relação ao teu negócio. Independente de se teu negócio é um consultório, onde só tem tu e uma secretária, ou se é um negócio maior. E se, digamos, tu não sabe fazer, não sabe calcular, tu tem que saber, ou cobrar de alguém que te diga isso. Eu acho que é uma Claro, informação que claro. a gente tem uma empresa na mão, não adianta, né? Independente da quantidade de funcionários, se tu tiver um funcionário, tu tem uma empresa, então Isso tem que falta, ter né, esse Gustavo, na conhecimento. faculdade, até numa especialização da vida, tu ter um pouquinho dessa parte de gestão. Total, total. Eu me lembro que quando eu fazia, eu achava isso, eu sabia que isso era necessário na faculdade, na própria especialização, mas não era algo assim que eu me preocupava, né? A gente não se preocupa com isso, a gente pensa em Não. ser o melhor tecnicamente, em Técnico. atender. Daí eu vou, alguém vai cobrar para mim e tal, mas muito pouco, acho, para onde a gente quer chegar, né? É. Isso requer maturidade, eu acho. Mas quanto mais a gente É, falar sobre isso, eu acho que mais a gurizada, tu dando essas tuas aulas aí, vão começar a se antenar. A rede social, se bem ex- usada, pode chamar atenção para isso também, né? Mas isso eu logo vou exato. perguntar dessa parte. Hoje, o que que tu considera a tua maior alegria na profissão? Minha maior alegria na profissão. Eu acho que como um todo é o paciente depois vir e te passar um depoimento. Pô, foi muito legal a forma como tu me acolheu, fez eu acreditar que de fato isso ia transformar minha vida, e isso transformou. Isso, como um todo, na nossa profissão é muito gratificante. É. A gente na ortodontia tem uma construção, né? Então, às vezes o paciente ele não está enxergando. Não tem um impacto que, por exemplo, hoje em dia, eu aqui trabalhando e atendendo muito paciente de mais idade, tem ao ver o resultado final daquela transformação que a gente faz em uma semana, 2 semanas, né, da colocação de uma prótese fixa, por exemplo, né? Então, de fato, continua sendo essa satisfação do paciente, né?
de dizer, nossa, como tu mudou minha vida, transformou, né? Só que com a ortodontia a gente já tem isso, já tinha Já. isso, só que é de uma forma mais amena, de uma forma, né, que não é tão impactante, porque leva um tempo, então, né, é mais assim, chegou no final do tratamento, tirou o aparelho, a pessoa ficou feliz, ou, né, finalizou o Invisalign, ficou É, da feliz, prótese e aí tu implante é uma coisa mais imediata e mais rápida. imediato, mais rápido, né? Então isso reacendeu em mim essa questão ali que eu sempre gostei, que é a empatia, que é o paciente, né? Cada paciente tem a sua história ali, seu trauma, seu medo, Gustavo, eu tenho que te e a contar gente poder. uma. Eu tenho que te contar uma. Tava eu Uhum. chegando, acho que foi na mãe. Pai e a mãe assistem um canal que eu não sei qual é. E eu passei, eu disse, não, mas eu conheço essa voz. Era tu, era tu. Ah, Como é que é o canal que tu é da aparece? Pampa? Isso aí, isso aí. É Aí da eu disse, Pampa. era o meu filhote. Aí eu só sei que eles sabem quem tu é por causa disso. E tu tem o outro lado que a gente te vê seguido na TV também, né, senhor Gustavo? Que eu acho que muita gente não sabe, que esse guri bonitão aí faz um monte de propaganda. E eu achei o máximo quando tu fez a propaganda que todo mundo no Rio Grande do Sul quase morre quando vê, que é Zafari. Fez, né? Sim, esse Zafari do Natal. É, Gente do céu, a gente fica muito emocionada com essas propagandas. Vai, pode falar. muito. Essas propagandas. Não, eu não chavei a porta, então. Mas tá tudo sob controle. Mas da onde veio Não, esse teu então, outro lado, Gustavo? Que as pessoas não conhecem, mas as pessoas te veem na rua, em é, propaganda, na televisão. é, isso é uma coisa muito bacana, porque de fato eu não divulgo muito isso, né? Mas quando tem um trabalho legal que sai assim. Mas isso tudo começou em 2011, a primeira vez. Um paciente meu chegou e me perguntou se eu era modelo, né? E aí esse paciente até então para mim era uma pessoa, um rapaz assim que não tinha entendido, dele se identificou, ah, eu sou dono de uma produtora que é Zeppelin e tal, blá, 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 blá. E aí eu vi que tinha uma verdade naquilo que ele estava falando, e ele falou, ó, eu vou te indicar uma agência aqui, que é uma agência parceira nossa, e aí tu entra em contato com eles, diz que eu, fulano de tal, te indiquei, né? Aí eu entrei em contato com essa agência, a agência disse, ah, Gustavo, vem aqui, vamos tirar umas fotos, e, ah, gostamos de ti e tal, blá, blá, blá. E daí eu me lembro que na época, olha que curioso, ela, mas eu vou te mandar num parceiro nosso, um cabeleireiro, para dar uma melhorada nesse teu visual, porque eu acho que eu tava com algum visual que não era um visual, né? Cabelo e Na tal. opinião deles, né, Gustavo? Ai, 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 da Na opinião opinião deles. deles. Aí eu fui até no Jorginho Goulart, um cara que é bem conhecido aqui de Porto Alegre, um queridão assim. E aí ele, ah, deixa comigo. Daí ele fez uns negócios, eu sei, com cabelo meio de modelo ali já. Eu, tá, mas peraí, eu não sou modelo, né? Mas foi um negócio muito curioso, assim. Só que o que que acontece? Na época, eu estava formado e trabalhando muito, e aí eu tinha que fazer os testes dos trabalhos. Então a agência me mandava, ó, Gustavo, Sim. tá pré-selecionado para tal comercial, para tal trabalho. Vai lá nesse endereço fazer o teste. Tchê, é tipo assim, amanhã, depois da manhã, aí tu olha a agenda, tá Não um tem monte de como. paciente, eu não tinha consultório para poder. Então eu não tinha como pedir para, eu trabalhava alvorada nessa época, tá? Como é que eu vou deixar os pacientes na mão lá? Então, muita oportunidade passou batida nesse aspecto. Finalizou um ano, eu tive convite para vários trabalhos que eu não pude fazer nenhum teste, né? E aí a agência chegou e me falou, ó, Gustavo, eu acho que a gente tem que encerrar o contrato, porque no fim das contas não, né, não funcionou. E eu disse, eu também não tenho tempo, então foi por isso. Aí, de novo, em 2018, uma outra paciente aleatória também, que é uma amiga minha, que é a Paty Leivas, né? Chegou e falou, Gustavo, tu não é modelo? Eu disse, não. Pô, tu podia ser, porque tem perfil para fazer, né? Uns trabalhos de publicidade e tal, blá, blá, blá. E aí ela me indicou para minha agência que hoje eu tô, que é a Super, né? Super Agency. E aí, desde então, né, nessa agência aí sim, já num outro momento de vida, eu consegui, né, ter mais autonomia para fazer isso. Depois da pandemia, a Fez de coisa um ficou muito carro mais também, né? fácil. Não Fiz da era? Mitsubishi. Isso, eu É, lembro. Eu lembro porque do nada aparecem as coisas assim, "Ah, eu conheço." Aí tu olha, é o Gustavo, que legal. é. E Ai, aí que... ficou mais fácil depois da pandemia, porque os testes são todos online. Então, tu
manda um vídeo te apresentando, né? Ou seja, não tem o problema do Do deslocamento deslocamento. até o lugar para fazer o teste. Tu perdia um turno para fazer isso, né? E aí, Que claro, com o tri. tempo, 2, 3 semanas, eu bloqueio a agenda, sendo aprovado, eu vou lá e faço o trabalho, né? Hoje em dia já é convidado para Então, eu ser já fiz. pai de Eu tenho muito família. perfil de Vai, essa pai de barbinha branca família. vai mudando o tipo de convite. Ah, Vai, né? ah, ah. No geral, é isso que eu faço, assim, né? Pai ou adulto, né? Ah, mas muito Casal, enfim. legal. É outro universo, coisa boa, diferenciável outras pessoas. É, E sem querer, eu acho que tu acaba conhecendo um monte de gente de como paciente, assim. É o tal do networking que muito, as pessoas não dão é bola, acham que muito é só em legal. rede social e não é só assim, né? Agora, essa última que eu fiz aí, é uma da Sicredi, que é bem legal, né? É uma do Lucas Lima, até que ele Será que que eu vi aparece essa? por Eu não tudo na sei. Sicredi. Eu vi ele quando ou que eu daquela ouve um canto gauchesco. É essa? É isso aí, Ah, isso. tu Quando tu aparece olhar essa nessa? propaganda, tu vê. Apareço, apareço. Essa daí aparece bastante até. E aí, às vezes, tem alguns pacientes, pessoas aleatórias. Deixa eu te fazer uma pergunta, e daí eu já. Lá vem. Você. Já. Por acaso não é tu? Por acaso não é tu numa propaganda assim, assim, assim? Eu, Ah, mas eu vou sim, catar sim, na sim. internet essa propaganda. Porque eu vejo ele caminhando no É, meio do campo, assim, tomando chimarrão e com a música atrás. Mas, é. gurizinho, hein, modelo, vê se eu posso. Que amor. Imagina a Martina depois olhando o pai na TV das Não, propagandas. mas é muito legal. A propaganda, às vezes, a gente faz assim, e envolve muita gente, né? Ou seja, é uma propaganda que tu entra, tu chega no lugar lá, tem, sei lá, 100 pessoas envolvidas. O pessoal da iluminação, o pessoal da maquiagem, o pessoal Do de figurino. figurino, de câmera, de som, é muita gente envolvida. Então é muito legal. E aí, claro, envolve muitas vezes um dia inteiro de gravação, com várias gravações, com vários takes, com vários. E aí tu vai ver depois a propaganda, tu aparece, sei lá, 5 segundos, não é uma coisa. É para valorizar o quanto esse pessoal trabalha e o quanto a gente tem que valorizar quando a gente vê um comercial, quando a gente vê uma publicidade, porque é muito legal essa, esse ambiente, né? Que tu participa, assim, depois de ver um trabalho tão bacana, assim. Essa cabeça de blogueira que já começa a Eu tentar me lembro fazer um que eu fiz várias muito legal também na época da analogias. pandemia. Dá para fazer várias analogias com o É, tratamento na pandemia ortodôntico. eu fiz um muito legal. É, na pandemia eu fiz um muito legal, que é do Banco do Brasil. Né? Eu, pô, vou fazer um do Banco do Brasil, tinha recém-liberado da pandemia, assim. Sério, acho que foi o que eu mais apareci, assim, porque eu era. Era que Apareci em tu vários passava, takes, no, tu assim. tava com um cartãozinho, tipo um drive-thru passando assim. Isso, Viu isso. como eu lembro? Tudo eu gravei de máscara e sem máscara, né? Porque estava na época da pandemia e, Eles não mas sabiam de carro como iam gravando de publicar. máscara. E isso, a questão toda, o medo deles era como as pessoas iam reagir a um comercial novo, ao cara sem máscara. Ah, mas como tava sem máscara? Ah, mas dentro do carro sozinho ninguém anda de máscara. Então eu me lembro que tinha essa discussão entre o diretor com então foi tudo gravado 2 vezes com máscara e sem máscara e eu na expectativa, mas aí saiu tudo com máscara. Ah, que desgraça. Mas foi legal, foi legal. Com máscara! Isso eu já não lembro Com de nada. máscara. Olha. Eu não apareci nenhum todo de máscara. Ah, mas aqui as pessoas reconheceram, tanto que eu lembro. Mas é que tem meu filhote, né? Daí não tem como lembrar. Ai, que tri! O meu guri aí com várias vertentes. Qual é a tua maior alegria? A gente já falou. E o que que te dá hoje dentro da ortodontia, Gustavo? Arrepio. Arrepio ruim. A gente tá só falando de coisa boa, vou dar uma baixada nessa montanha-russa agora. Arrepio ruim, eu acho que é aquilo que a gente mais vê hoje em dia, que são tratamentos mal finalizados, principalmente vindo de alinhadores, né? Onde, quando eu dava aula em pós-graduação, eu falava isso para os meus alunos, né? Às vezes eles chegavam assim, e talvez uma das coisas que mais me frustrou foi isso, assim, né? Essa questão de querer chegar lá na frente sem ter uma base importante antes. Uhum. De biomecânica, propriamente dita, né? De experiência mesmo. De perguntar assim, prof, e esse caso aqui, um caso, sei lá, classe 3, por exemplo. Tu acha que eu consigo resolver com alinhador, bababá, bababá, porque eu estava olhando o cliente assim, assim, assado, né?
Eu perguntava assim, tu tem segurança para resolver esse caso em ortodontia fixa? Não. Então, não pega. Mesma coisa, né? Então, o que que acontece? A gente vê muitos casos de uma oclusão totalmente, né, instável, tendo toques prematuros, aí tu vai ver mordida aberta posterior. Então, assim, eu vejo na ortodontia, hoje em dia, nessa era dos alinhadores, um oceano azul no que diz respeito a retratamentos. Uhum. Porque um caso mal finalizado, ele vai estourar ali na frente. Né? E eu acho que o que mais me arrepia nisso na ortodontia hoje em dia É esse é isso. imediatismo e essa vontade de É como se apertar um fosse tudo muito botãozinho e mágico. resolver magicamente alguma coisa. Exato. É. O A computador aceita biologia tudo, né? continua sendo a mesma, não tem jeito, a base continua Continua sendo a mesma. sendo mesmo. Não entorta o É. aparelho. Tem um xodó dentro da ortodontia agora, que a gente já passou por vários, né, ao longo desses anos de formado que a gente tem, assim, as coisas vão aparecendo, a gente vai tendo um xodózinho diferente. Tem um atual. Cara, eu tenho muitos amigos na ortodontia, né? Eu acho que pessoas que, através da profissão, a gente conhece, não só da nossa cidade, mas do Brasil inteiro, né? Eu acho que a Aham. rede social proporciona muito isso, né? Mas eu acho que atualmente meu maior xodó é o Gabriel Baumeier, né? Porque o Gabriel, ele é um Que amor. cara, ele é também que nem tu, assim, ele é exatamente daquele jeito que tu vê ele, né? E como eu me dou muito bem com ele, e é um dos meus melhores amigos, ele é um cara com uma inteligência ímpar. Ele está sempre pensando em alguma coisa, ele está sempre desenvolvendo alguma coisa. A criatividade dele é uma É coisa demais, né? absurda. É demais, Ele é né? demais. As aulas dele são engraçadas, ele Então, consegue levar para um lado engraçado e ao mesmo tempo informativo, que se torna leve, aquela aula que tu gosta de ver, né? Porque te atrai, te busca isso assim. Então, Gabriel, se tu estiver vendo aqui, pode ter ai, certeza que, querido. E aí né, eu não falo cansa de para ele, eu falar com nunca essa sei como pessoa. chamar ele. É Baumeier ou Balmier? Baumeier, Baumeier. Ballmaier. E toda vez eu vou É, falar, eu disse, gente, eu não lembro. Mas o Gabriel é uma pessoa fora da curva. é, ele é fora da curva, ele é fora É da curva e é autêntico, um é o cara. que eu gosto muito nos outros, assim, essa Exato. autenticidade. Ele fala, é o jeito dele, e com muita categoria, com muita base. Tu vê que tem muita base na cabeça daquele guri para ele conseguir O criar essas Gabriel tá coisas. sempre, exato, ele tá sempre estudando, pensando, lendo, criando. Então a cabeça dele é um negócio, né, surpreendente, assim. Então para mim eu acho que Ah, ele é um amei teu cara que xodó. Teu xodó admiro é um demais. amigo. Acho que é a primeira resposta que eu tenho nesse sentido. Eu tenho xodó é o teu É, amigo. E onde tu conheceu eles? Foi através da rede social? rede social, rede social. Acho que a primeira pessoa que também é o meu melhor amigo, assim, um dos caras que eu admiro demais, que é o Basílio. A Aham. gente se conheceu na rede social, né? Então, isso aí foi, sei lá, 2017, eu acho. Eu já admirava ele na rede social, assim, a gente já tinha aquela comunicação, né? Ele também era um cara bem intenso, assim, na rede social. E aí eu lembro que eu estava num SPO da vida, olhando uma palestra, assim, eu olhei num story, ué, ele tá nessa sala que eu tô? E era uma sala pequena, assim, né? Aham. E daí eu mandei assim, cara, tu tá na aula tal, tal, e daí ele, tô, peraí, não sei o que, a gente se olhou ali, a gente começou a conversar e a partir daí, né, ficamos grandes amigos e muita coisa aconteceu. O Basílio é um cara que ele era extremamente tímido, assim, né, e aí ele não imaginava que poderia chegar onde ele chegou e ele chegou graças aos méritos dele mesmo, assim, Isso. sem passar por cima de ninguém, sem, né? E foi muito bacana tudo que eu vi ele construir e eu fiz muita parte de algumas coisas assim que Aham. me deixam muito orgulhoso assim. E E tudo acho que pela rede é social. Como era ó, quando eu resolvi ser blogueira da vida, assim, eu digo blogueira não no sentido pejorativo, né? Mas que normalmente a gente fala na blogueirice, a gente acha que tem um sentido pejorativo, mas não é. Mas quando eu entrei no mundo de rede social, tu tava muito forte na rede social. Muito forte naquela época. é. E como é que é a cabeça do Gustavo, que já passou por todas as fases dentro dessa rede social hoje? Então, eu acho que quando eu comecei em 2016, 2015,
olha, praticamente não tinha profissional assim que mostrava a cara e mostrava seus casos, enfim. Então era muito pouco. Então tu acaba tendo um crescimento exponencial muito grande. Tu acaba viralizando em várias coisas que tu fazia porque tu era eram poucas coisas que tu via em relação a trabalho comparado a hoje, assim. Então eu era muito intenso, né, até então. E eu acho que com o tempo, eu acho que eu bati naquele teto, assim, no que diz respeito à blogueiragem, né? E aí eu acho que depois eu fui me acalmando, assim, né? Então hoje talvez, não porque eu não goste, né? Eu gosto, mas eu acho que falta tempo muitas vezes de eu gastar essa energia que eu sei que precisa, né? Tanto em produzir conteúdo que não é fácil. Eu também não penso muito assim no que eu vou fazer, eu pego e posto, enfim, é uma Aham. coisa que eu tô achando legal. E às vezes de também de ter tempo disso, né? Então, eu acho que hoje em dia, por talvez falta de tempo, eu acabo não tendo E é fases, é essa mesma prioridade energia que eu também, tinha no né? início, né? Eu Porque acho que o tipo de conteúdo que se produz, por exemplo, para uma clínica é prioridade, exato, completamente diferente do que o conteúdo que tu estava acostumado a produzir como completo. profissional. E tu tinha outros objetivos na época com a tua rede social, né? Mas olha quanto ela Exato, aproximou então, de colegas, do teu muito, xodó, muito, dos teus amigos. A gente, muito. sem querer, ganha uma Dani, eu visibilidade ia que a para gente, no nosso mundo, não tinha acesso. Dani, eu ia para os congressos, né? Sempre gostei de ir para congresso, porque eu acho que era a forma que eu tinha de sair da minha zona de conforto Uhum. sempre, né? E voltar com a cabeça mil, assim. Eu convidava conhecidos e amigos aqui de Não Porto vão, Alegre que né? são especialistas. Não vão, aí eu pensava assim, desisti, não convido mais. Aí eu ia Isso sozinho, aí. e aí a rede social proporcionou a gente a conhecer pessoas, né, iguais a gente nesse sentido. E aí tu cria essas amizades, né, Gente, em congresso. tudo, assim. Então, Ultimamente a gente vai para congresso quase por isso, né? Que é para encontrar as pessoas, os é, amigos que a gente faz espalhado pelo nossa, Brasil exato. inteiro, é a hora que a gente consegue se encontrar. E isso é muito bacana, né? A gente tem a oportunidade de conviver com essas pessoas que se tornam grandes amigos, né? E é Então, muito maluco agora pensando lá no teu que tu disse do desafio, porque sem querer tira aquela ideia de concorrente da cabeça. Que todos somos concorrentes, exato, teoricamente. Nós somos exato. ortodontistas concorrentes. Mas a concorrência, a comparação, quando ela é bem equilibrada, só te faz crescer, porque tu olha outros, tu te inspira, tu tem outras realidades, tu acaba mudando a tua forma de atender, a tua forma de trabalhar, a tua forma de se portar, tua forma de se relacionar. Imagina se a gente ficasse só no nosso mundinho aqui em Porto Alegre, Gustavo. Não, Não dá. não tem como, né? Não dá. É, tem que abrir a cabeça. É. Tem que abrir a cabeça. As oportunidades que abriram. Eu juro que eu tô terminando, porque eu sei que tu daqui a pouco tem que almoçar. Eu estou cuidando a hora aqui. Então tranquilo. Agora, na minha blogueirice, e as coisas foram caminhando dentro da minha rede social também de forma muito intuitiva. E o livro é uma coisa muito forte hoje na minha rede social. Então, eu incluí como pergunta do café algumas coisas sobre livros. Eu vou dar uma invertida contigo aqui. Tu tem o hábito de ler, Gustavo, nessa tua correria de administrador, pai de Martina e de brincadeiras e marido e Então, modelo, de ler algum livro fora da profissão? eu queria ter o hábito de ler mais do que eu leio, né? Porque eu acabo lendo muitas coisas relativas à necessidade, Por isso que eu né, comecei por diária. essa, tá. Eu sou muito do livro físico, né? A minha Uhum. esposa, ela ama Kindle, então ela é daquelas que lê, sei lá, 30 livros no ano, e ela lê muito, e ela me deu um Kindle. Adivinha o que tá no meu Kindle? Ele serve para, sei lá, para qualquer coisa Igual o menos para leitura, Thiago, né? eu dei pro Thiago, ele vendeu. Ele vendeu o Kindle dele, ele não usa. É. Eu disse para ela assim, ó, só não vou vender nem dar para ninguém, porque eu vou pegar esse hábito, eu quero criar esse hábito, né? Então, assim, E o bom é que em qualquer lugar tu teve tem ele, né? épocas, É teve fácil. épocas que eu lia muito, que eu gostava de ler antes de dormir, né? Só que hoje em dia a vida tá tão corrida que antes de dormir, se eu pego um livro, eu capoto, né? Capota na hora. Então, antes de dormir, eu gosto de
ter aquela coisa assim, bom, deixa eu agora tentar desopilar meu cérebro e vou ver alguma série, vou, né, ter um tempo de qualidade com a minha esposa, enfim, tentar fazer alguma coisa diferente ali. E já leu Mas algum que te marcou muito, Gustavo, fora da profissão? já, e tu vai até te surpreender talvez com a minha resposta, mas eu acho que é um livro que ele serve para vários momentos da nossa vida, que é um livro sobre relacionamento. Ele se chama, tu deve ter lido, As Cinco Linguagens do Amor. Não Eu sei fiz se uma tu já leu esse publicação livro. faz 4 semanas sobre ele. É muito Sério? maluco, né? Sim. Eu, É, meu é atos de serviço e o Thiago é do toque físico. Qual é o teu? sim. Para mim também, eu acho que são atos de serviço, né? Eu gosto de, né, de ter essa dinâmica, assim. É, E eu acho que é um livro que ele é um livro muito bacana. Eu acho que não só pelo fato de, tô com alguém, eu quero ler, quero retomar alguma coisa importante do meu relacionamento, mas eu acho que ele diz muito mais, né, sobre também quem tu é, ou seja, qual seria a tua expressão, né, de linguagem de amor, enfim. Então, eu acho tu que sabe que é um livro nessa minha muito bacana. publicação eu puxei para paciente ortodôntico, porque os nossos pacientes Ah, também têm a forma de ser atendido. Tem um que gosta mais do claro. mimo, um que gosta mais de, né? Tem várias nuances ali de Tem, e as analogias que tu faz são sensacionais, né? Tu a tem também essa cabeça não forma de para pensar aqui. fora da caixa. Viagem. Não para. É. Uma viagem. E Então, tem algum livro ortodôntico que te marcou, Gustavo? Tu gosta de para mim, livro eu de acho, profissão? sim, acho que para mim o que me marcou foi o do Gregorê, o arco reto, né? O tratamento ortodôntico com arco reto. Acho que esse é o título do livro, né? Tratamento ortodôntico com arco reto. Eu acho Mas é ele, do coloco na Gregorê. descrição. Uhum. É, porque assim, o que que acontece? Na época eu fazia especialização e eu já estava começando a atender, quando estava, sei lá, no último ano, enfim, para pegar a mão e tal. Claro. E era um livro, era o meu livro que eu carregava para cima e para baixo. Por quê? Porque eu precisava entender como as coisas funcionavam, eu precisava reforçar aquilo que eu já tinha aprendido e eu precisava ver de uma forma didática ali na minha mão, já que na época, sei lá, não era através da internet que eu pesquisava, tudo aquilo que, né, era importante no meu dia a dia. E eu acho que é um baita livro porque ele me serviu muito, né, no momento de vida ali onde a biomecânica é fundamental, né, nos tratamentos ortodônticos e toda a forma de lidar. E para mim, eu acho que foi um livro que me marcou Ai, que muito, assim. legal. Eu tenho o grupo do livro ortodôntico, vou pensar em colocar ele também. É tanto livro, Gustavo, de base. E eu sempre, vocês me perguntavam, né, na época da especialização, de um livro para comprar, de Bíblia, eu sempre recomendava o Profit, mas o Profit, para mim, é aquela Bíblia de biomecânica, de geralzão, que eu pegava Uhum. para pontualmente, quando eu tinha que montar uma aula, alguma coisinha para colocar lá. E foi a primeira vez que eu parei para ler de cabo a rabo esse livro. Gente, É, legal. tu ficar Esse é um ouvindo, baita assim, livro. vendo a linha de raciocínio do autor, sabe? É muito bom. Gustavo, eu juro que eu estou terminando, ó, ali, ó, cronometrado o nosso horário para tu conseguir almoçar de boaça. Para terminar este nosso super café, eu sempre peço para que fale alguma mensagem, tipo Marília Gabriela, lembra da Marília? Tu lembra? Tu não é tão novinho Claro. assim, mas a Marília Não, Gabriela que lembro. terminava assim uma mensagem, alguma palavra para os colegas, porque esse café no fim, a maior parte é vista por colegas ortodontistas. Então, uma mensagem que tu podia Sim. deixar para eles, por favor. Eu acho que o que a gente tem que entender na nossa profissão é, primeiro, nunca se acomodar e achar que já sabe tudo, ou que já não tem muito mais o que evoluir. E num mercado tão competitivo como a gente tem hoje em dia, buscar uma diferenciação através da qualidade do atendimento, através da qualidade dos dados, das entregas, que é isso que fica, né? Perfeito. E não simplesmente achar que tem que ser o mais barato ou, né, o mais simples, enfim. Eu acho que o que fica, o que vai fazer ter essa rotatividade é tu criar uma marca nesse paciente, né? Fazer com que esse paciente nunca esqueça de ti. E E para ter isso paciência que uma hora a acontecer, roda tem que gira, dar o né? teu melhor. Esse paciente chama outro Exato. e entra naquela questão da concorrência. Isso. Foca no que Às tu vezes tem a na gente mão acha que agora e o resto vem por consequência.
não adianta querer resultados rápidos, imediatos, ou retornos rápidos, imediatos, que de fato a gente está numa profissão, numa especialidade que exige isso, né? Ou Tempo. seja, tu não ter o imediatismo que talvez uma outra especialidade tem. Então, a ortodontia, ela é mágica, ela é linda, entrega o teu melhor, pode ter certeza que, como tu mesmo fala, essa roda, né, Vai ela girar gira depois. e vai Ai, retornar. Gustavo, de verdade, saiu o nosso café finalmente. Teve até, como é que é? Eu tive eu nunca tenho, eu tive Virose. uma virose, E eu nem comi te digo que uma semana passada eu fiquei em mal e, casa de molho a semana inteira com virose também. Eu só pensava, ah, não, no dia não. sério, Sim, aí quando começou hoje, a gente quase cancelou porque o meu vizinho resolveu cortar grama bem hoje, 11 horas em ponto ele parou. Eu disse, não era pra ser hoje mesmo, era pra ser hoje. né? Mas o bom é que ele e a Dani, a gente se gosta tanto, se conhece há tanto tempo, né? E tem esse carinho que a gente sabe e não tem frescura, né? Não, bah, vai dar, não vai, não, agora vai, foi e tá tudo Não, certo, né? e foi E a gente sabia lindo. que ia sair uma hora, um dia, um momento. Foi lindo, Gustavo. Obrigada de verdade pelo incentivo de sempre, pelo carinho que tu sempre teve comigo, atenção. De verdade, eu sou muito grata pelo todo o apoio, por ter confiado em mim como prof também por um período da tua vida ali. E é muito legal te ver do jeito que tu tá. É bom matar saudade de ti de vez em quando olhando na TV, no celular, em propaganda que extrapola a ortodontia. Mas eu tenho muito orgulho de quem é o Gustavo hoje, Obrigado, saber que muito eu faço feliz. assim um pouquinho dessa história e pode ter certeza que tu faz parte da minha também. Obrigada pelo incentivo, por ter tirado essa uma hora nesse teu dia de gestão, que eu sei que é importante para bater esse papo comigo. Eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar e vai gostar bastante. Obrigada. Não, foi gostoso. E obrigado, Dani, aí pelo convite, né? E eu sigo aqui te admirando, como sempre foi, desde a época que tu era minha professora, os ensinamentos e para quem não te conhece, né, ter essa oportunidade de conhecer, porque tu de fato é essa pessoa aí que a gente quer estar perto sempre. O negócio é ser verdadeiro, né, Gustavo? Daí a gente consegue manter uma amizade Exato, quase 20 anos, assim, né? É tão bom quando a exatamente. gente se vê, porque pode ficar 2 anos sem se falar, sem se ver, e é sempre o mesmo carinho. É É, sempre igual. exatamente, é assim. É. Tá? Valeu, Dani. Obrigada. De Beijo. verdade, bom trabalho aí. Manda um beijo aí para as mulheres da tua vida aí. Coisa mais linda que eu acompanho na rede social. Uma hora a gente se encontra para conhecer a minha neta. É, tá, Beijo. beijo. Até. Tchau, tchau. Brigadão.